estamos aqui juntamente com o irmão Joanildo, irmão Hélio, nessa manhã, na casa do servo de Deus, para discutirmos assuntos concernentes à palavra do Senhor. Estamos preocupados nesses últimos tempos com coisas que podem e devem acontecer. O que nós vamos falar aqui não tenha como verdade absoluta, porque verdade absoluta não existe, mas como fruto para a sua reflexão, para seu autoexame. E o que nós vamos falar, você pode pesquisar, você pode correr atrás daquilo que está sendo discutido, falado aqui. Então não tenha isso como verdade absoluta, mas como fruto para a sua reflexão. Esse é o propósito, é o objetivo. Nós vamos falar sobre 3 coisas importantes nos nossos dias. Essa questão do aquecimento global, que isso está ocorrendo aí, não tem como uma pessoa dizer que não. Nós estaremos falando sobre essa questão do 666, até que ponto isso pode ou deve ser verdade, e um assunto um pouco tanto mais polêmico ainda, que é sobre essa questão alienígena, essa questão extraterrestre. Irmão Joanildo, fale aí alguma coisa, já dá um alô aí para o pessoal que vai estar assistindo essa gravação. Depois a gente vê aí o Noélio também mencionando esse assunto. Bom dia a todos, né? Esse assunto não é aquele assunto que a Bíblia diz que não é aquele leite, né, que se dá para a criança. É um assunto mais complexo que muitos podem ter, porém são assuntos que a igreja ela tem que encarar. Porque tem muita gente que fica na igreja, teve dúvidas, e a igreja não discute. Então isso a gente está disposto, a ver aqui, a começar a debater isso, para ver se cria uma consciência crítica para que todos chegamos ao conhecimento da verdade. É isso mesmo, porque a igreja às vezes fica preocupada com algo que nós já estávamos discutindo, irmão Joanildo. Receba a sua bênção, a sua vitória, e como o irmão falava comigo, é uma vitória que nunca chega, que nunca se aproxima, e a gente fica aí malhando em ferro frio. E a grande verdade não é essa. Às vezes a vitória que a gente quer, ela pode estar muito longe, ou seja, apenas uma forma ilusória de se enganar pessoas. Irmão Hélio, dá um amém aí pro pessoal. Também a todos uma ótima tarde. Eu acredito que é uma iniciativa corajosa, até porque são assuntos difíceis, são assuntos bastante polêmicos, mas independente de quem quer que seja, um dia teve uma curiosidade acerca disso. Quando você olha o céu, você vê algo diferente, você vê astros em movimento, e sempre tem essa curiosidade. Porém, acredito que há uma grande omissão em relação a esses assuntos, pessoas que fogem do tema. A igreja praticamente foge muito desses temas, dessas conversas, e existe, como o pastor Joanildo disse, muito mistério, você já disse, muita curiosidade e muitas perguntas, muitas dúvidas. E não é que nós vamos responder a isso, mas eu acredito que é uma iniciativa para que se possa abrir uma conversação, um debate, alguma coisa sobre isso, e que as pessoas sejam um pouco mais informadas. Muito bem. Então nós iremos aqui começar. Então, os irmãos estão vendo, você que está assistindo esse vídeo, que nós não temos aqui o propósito de colocar uma verdade absoluta e que nós somos os donos da verdade. Isso está fora de cogitação. Mas transmitir uma palavra que te leve a refletir, a observar, talvez com outros olhos, coisas que estão acontecendo. Lembrando que esse tipo de debate ou de conversa que nós vamos ter aqui, você não encontra num culto de igreja.
Isso é inegável. E um dos assuntos, meus amados, que nós vamos estar abordando, como eu mencionei, é essa questão do aquecimento global. Nós estamos baseando essa conversa aqui no livro de Daniel, lá no capítulo 12, que fala do fim dos tempos, fala lá tem sim o fim dos tempos, e isso é um assunto, meus amados, que está sendo discutido aí na internet, nos meios de comunicação, isso não resta dúvida. E nós fizemos uma pesquisa sobre essa questão para estar abordando aqui essa questão de aquecimento global, o fim dos tempos. Nós sabemos que a Terra ela tem a média aí de 15 graus de temperatura, na média, mas dependendo do lugar, ela varia essa questão de temperatura. Então, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, ela propôs que até que ponto a NASA está certa, a gente não sabe também, né? E é muito importante nós sabermos que existe dentro de uma pesquisa mesmo assim, a informação e a desinformação. Sim. A informação, aquilo que é correto, talvez, e a desinformação é para te levar para um lado para que a verdade nunca chegue aos teus ouvidos. Então a NASA propõe que haveria mudanças climáticas e catástrofes globais. Isso a partir do ano 2011 até o ano de 2017. Lembrando que nós estamos no ano de 2016. E mudanças estão realmente acontecendo. Mas nós vamos analisar essa questão aí do que é esse aquecimento global. O que é isso mesmo? Que está realmente acontecendo um aquecimento global? As pesquisas mostram até que ponto isso é verdade ou não. Nós temos que tomar cuidado com a desinformação, que não está acontecendo um aquecimento global. Eu não sei se isso é verdade, até que ponto pode ou não pode ser verdade, se está realmente acontecendo esse aquecimento global. Então, alguns cientistas dizem que, pelo contrário, a Terra está esfriando. Mas nós estamos vendo que a coisa está inversa. Realmente tem que estar acontecendo alguma coisa. Mas o que significa esse aquecimento global? Então, o governo americano e a comunidade internacional têm investido grandes quantidades de dinheiro divulgando e distorcendo os fatos concernentes ao aquecimento global. O que o governo está querendo colocar é que o aquecimento global é culpa da gente, é culpa do ser humano, é o ser humano que está fazendo isso. Será que é culpa do ser humano mesmo? Será que somos nós mesmos que estamos promovendo esse aquecimento global? Claro que tem essa questão da poluição. O irmão Vanildo quer falar alguma coisa sobre isso, que tem acompanhado, que tem visto? A questão do aquecimento global tem muitos pontos de vista. Então é claro que para os países do primeiro mundo é de certa forma cômodo para eles falar no aquecimento global, porque eles já acabaram com todas as matas que eles tinham, eles já estão muito evoluídos, e quando eles veem países que estão em desenvolvimento, então é muito fácil para eles falar: olha, vocês não podem construir isso e aquilo outro por causa do aquecimento global. Então há no meio de tudo isso uma certa disputa financeira, porque eles não querem que os países, que são países do terceiro mundo, se desenvolvam. Então há essa questão. E há, claro, sim, uma questão que realmente o homem tem uma parte de culpa nisso, porque vem já desde a primeira revolução industrial e vem usando muito petróleo, muito carvão. Isso tem causado um certo desequilíbrio aqui no planeta, mas há uma parte política e econômica muito grande que está envolvida por trás de tudo isso também. Então, o que está dizendo aqui, naquilo que nós pesquisamos, o que a elite está colocando, é justamente isso que o irmão Vanildo terminou de falar, que esse aquecimento global é causado pela emissão de carbono na atmosfera. O carbono está sendo colocado na atmosfera há muito tempo e isso vem promovendo a questão do aquecimento global. Mas, por outro lado, nós vimos a eleição do Trump agora e ele não vai se comprometer em não emitir carbono. Até porque, se para isso acontecer, você tem que reduzir a produtividade de um país, e isso os governos não querem
se comprometer com isso. Os maiores poluidores do mundo hoje nós sabemos que é Estados Unidos e a China. São os maiores poluidores, emissores de carbono para a atmosfera, do gás carbônico para a atmosfera. Mas nós vamos trabalhar hoje aqui nesse debate, eu gostaria de trabalhar com os irmãos, um outro caminho, ver um outro caminho. Se realmente esse aquecimento global é causado por isso ou tem alguma outra verdade que ainda se aproxima. Então, existe também o comentário de pessoas que, vamos dizer assim, que são os contraditórios concernente a essa questão de aquecimento global, que não seria causado, esse aquecimento global, pela emissão de carbono. Claro que a emissão de carbono, ela ajuda, mas não é simplesmente a emissão de carbono que está causando isso. E eles trazem um outro pensamento, que seria a aproximação de uma estrela, de uma outra estrela dentro do sistema solar, uma estrela que ainda se encontra fora do sistema solar, e que essa estrela ela estaria se aproximando do sistema solar, ou já do sistema solar, não se sabe até que ponto isso pode ou pode não ser verdade, e que essa estrela ela estaria provocando mudanças drásticas no planeta, inclusive, meus amados, a inversão de polos, a inversão dos polos, e aí isso iria desencadear sim um aquecimento global. Então o que diz aqui? A elite globalista, o povo que está no poder, eles têm omitido isso. Isso está sendo omitido, até porque se isso vem à tona como sendo verdade, se dá na Rede Globo, numa grande emissora, eu não sei até que ponto o povo iria chegar a ter um controle social. Você poderia ter um controle social aí, um descontrole da população. Então a elite globalista, ela vem omitindo esse propósito, qualquer informação sobre a atividade solar e bem como as anomalias do sistema solar, a fim de cumprir os seus planos. Até que ponto isso pode ou não pode ser verdade, é o que nós vamos tentar discutir aqui. Então os astros, os cientistas da atualidade, eles têm descoberto que essa estrela, eles chamam, Noélio, de anã marrom, uma estrela anã marrom que é de 5 a 8 vezes maior do que a Terra, e de um determinado tempo ela faz a sua órbita dentro do sistema solar. Eles dizem que é de 3.500 anos, mas eu não estou convencido disso, presbítero Vanilo. Eu não sei se o irmão pesquisou sobre isso, viu falar sobre isso. Por que eu não estou convencido dessa questão de 3.500 anos? Se nós voltarmos 2.000 anos na história, nós vamos chegar em Cristo. Nós vamos chegar, os irmãos concordam, né? E se nós voltarmos a 1.500 anos atrás, depois de Cristo, nós vamos chegar possivelmente Moisés, saída dos israelitas do Egito, e nós não temos nenhuma evidência disso ter acontecido, os registros históricos. Aí nós estaríamos dentro de uma idade que a história chama de idade antiga. 3.500 anos é a idade antiga, voltando no tempo, é a idade antiga. Você não tem registro que passou uma estrela no sistema solar e que desencadeou alguma coisa. Nós vamos ter algum registro, não registro disso, mas uma informação até mesmo da própria Bíblia, muito tempo antes, se nós voltarmos lá no tempo do velho Noé. No velho Noé, nós tivemos o dilúvio, e eu penso que o dilúvio, a gente vai entrar aqui na questão do pecado do homem, independente do pecado não, isso aí também é uma suposição, o dilúvio iria acontecer. O dilúvio iria acontecer. Então, isso é o que eles dizem, os cientistas dizem que essa estrela chamada anã marrom, ela passa a cada 3.500 anos no sistema solar, faz a sua órbita no sistema solar, vai embora, depois de 3.500 anos ela volta novamente. Eu estou convencido que essa questão desse ano não coaduna com a realidade. Os irmãos discutem. Eu acho que essa questão dessa suposta estrela ou de um planeta estrela que eles chamam, é uma questão que fica um pouco controversa, porque a grande parte dos cientistas oficiais eles não admitem isso. Então é uma das possibilidades que pode estar causando essas mudanças climáticas na Terra,
principalmente de erupções vulcões, principalmente de terremotos, sim, é uma das possibilidades. Porém, é algo que a ciência oficial ela não admite, mas que é algo que pode ser sim discutido para ver se isso tem a ver com esse suposto aquecimento global. É porque a Terra ela tem uma orientação norte-sul, e essa orientação norte-sul provoca a formação do campo magnético. Esse campo magnético ele é o que protege a Terra dos raios ultravioleta do Sol, para que esses raios ultravioleta não penetrem na atmosfera e venham causar câncer de pele nas pessoas e aquecimento em extremo, provocando a chamada ilhas do calor. Devido à aproximação dessa estrela, o que se diz é que a Terra ela não está tendo mais essa orientação norte-sul, porque o Polo Norte está se deslocando num outro sentido. O Polo Norte da Terra está se deslocando num outro sentido e está desencadeando, ou seja, esse campo gravitacional, ou esse cinturão protetor, ele está diminuindo. E à medida que ele diminui, a Terra fica mais vulnerável ao aquecimento do Sol. Nós perdemos essa proteção, essa orientação. E a gente vê isso na realidade, por exemplo, baleias que viajam, eles têm uma linha de locomoção há milhares de anos nos oceanos, há milhares de anos. E de repente eles perderam a noção. Daqui a pouco você vê as baleias encalhadas, porque quando você foi tomar sol numa praia, não tem como, né? Então é complicado isso aí. Então o cientista diz que essa estrela se aproxima na direção Polo Sul. Claro que não é você não vai ver isso na chamada mídia oficial, um cientista não, porque isso vai provocar o caos. E por que as pessoas não conseguem observar essa estrela se deslocando? Porque o que se diz, meus amados, é que ela não se desloca nesse sentido. Ela vem se deslocando assim, ela vem se aproximando nesse sentido. Então é como se você não consegue ver. Então o que se diz é que quando isso for visto, já é um período que as pessoas não vai ter mais como solucionar nenhum tipo de problema. Seja como for, o problema está aí, nós estamos discutindo esse assunto. Então o que se diz? Essa estrela possui um excepcional poder magnético e força gravitacional que vem emitindo radiações letais ultravioletas, raios gamas e raios X. Isso vai desencadeando problemas aqui dentro do sistema solar, aqui dentro, em especial, o nosso planeta, que é o que nos interessa, né? Vem provocando cânceres de pele, etc. Mas à medida que ela vai se aproximando, os problemas vão aumentar, concernente a assuntos que nós vamos colocar aqui. E também, em consequência dessas potentes ondas desencadeadas pelo Sol, que atinge o planeta, e a aproximação dessa estrela, está ocorrendo alterações dos planetas do sistema solar, mudando as temperaturas dos seus núcleos, as suas atmosferas e posições de polos e campo magnético. Então, o que cientistas, não vamos dizer assim, tido como oficiais, dizem que o que está provocando essas mudanças, claro, o homem, o presbítero foi bem aqui quando falou da Revolução Industrial, a partir da grande emissão de carbono na atmosfera, essa grande emissão, isso vem desencadeando um processo que atrapalha. E tem até os protocolos que os países eles se comprometem, teve o protocolo de Kyoto, do Rio 2000 e por aí afora. Os países se comprometem a estar se adequando à quantidade de emissão de carbono que eles vão emitir para a atmosfera. Por outro lado, a gente vê o maior poluidor do mundo, que é os Estados Unidos, dizendo que nós não vamos entrar nesse processo. Os pequenos que façam, mas nós mesmos vamos se comprometer. Será que eles sabem de alguma coisa que nós não estamos sabendo? Então fica aí a dúvida, a pergunta: será que eles sabem de alguma coisa que isso não está acontecendo? Ou que tem alguma coisa que está além disso?
certo é que o calor, a radiação emitido por essa estrela, o que os cientistas dizem, permite que ela seja detectada por telescópios infravermelhos, terrestres e espaciais. Pelas pesquisas que nós fizemos, os irmãos também acredito tem visto, tem muita gente falando disso, dessa estrela, do planeta X, de Nibiru, coisas dessa natureza. Até que ponto isso é verdade? É o que eu disse, isso é fruto para reflexão. Nós não estamos aqui falando de uma verdade absoluta, né, presbítero? Sim, né? Até porque também nós, como cristãos evangélicos, a gente tem que tomar um cuidado, porque há uma certa mitologia sobre planeta X ou Nibiru, e junto com essa mitologia há toda também uma ciência de ocultismo que também está sendo usado junto com isso, que é para tentar trazer outros tipos de ensinamento para nós hoje. Então, eu acho que sim, que a igreja precisa discutir se há esse planeta X vindo, e tem que se posicionar, porque senão apenas as pessoas de uma outra linhagem de pensamento colocam toda uma doutrina de ocultismo em volta e começa a falar que além do aquecimento global vai ter uma transformação de consciência, uma transformação de pensamento no mundo, e isso acaba afastando as pessoas do Deus verdadeiro e abrindo-se portas para que doutrinas totalmente estranhas comecem a ganhar mais velocidade no mundo. Isso, mas o grande problema é que a igreja parece que não está se importando com isso. Quando nós falamos a igreja, entenda bem, meu amado, nós não estamos falando do povão, como alguns falam aí, do gado, não, nós estamos falando de lideranças, de pessoas que a igreja, porque quem determina o que a igreja, que tipo de doutrina a igreja vai acreditar ou vai deixar de acreditar, são as lideranças. Isso discutido sempre foi assim, em concílios, e aí cria seus dogmas. Hoje nós chamamos as convenções, né? As convenções, elas vão tratar desses assuntos, e pelo que a gente tem visto, me parece que as convenções simplesmente elas esquecem isso. Elas esquecem. E aí, a grande maioria, vamos chamar aqui, da cristandade, vai tendo contato com isso e aí diz, não, mas isso é coisa de Satanás, é coisa do diabo. É bom nós analisarmos isso com muita propriedade, claro, com o pé atrás, sempre consciente daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos fazendo. Mas, se contra fatos não há argumentos, dizem que observações realizadas por telescópio infravermelho detectam essa estrela, ou seja, o que for, né? Diz que é uma estrela que não explodiu, não teve energia suficiente para explodir. Alguns chamam de irmã gêmea do Sol, sei lá até que ponto isso é verdade. Então, observações realizadas diz que ela não vem sozinha. Ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada dos seus planetas, de suas luas, dos seus cinturões de asteroide. Pelo que eu tenho visto, meus amados, dizem que quando isso aconteceu, dela ter passado aqui no sistema solar, vai saber há quanto tempo foi, até porque os caras estão colocando em 3.500 anos, que eu disse que é a desinformação. É a desinformação. Você não tem nenhum tipo de registro que mostra que houve uma interferência de uma outra estrela, porque isso ia desencadear um processo de terremotos, de maremotos, de furacões sem precedente. E isso está prestes a acontecer. Você não tem registro quando ocorreu o dilúvio de Noé. A gente não tem esse tipo de registro na Bíblia, a data. A Bíblia não se preocupa em colocar data ou não colocar data. Então não posso aqui afirmar o dilúvio de Noé ocorreu há 7.000 anos atrás. Eu não tenho essa coragem de dizer isso aqui. Eu não tenho essa coragem. Que o dilúvio aconteceu, isso não resta dúvida. Não resta dúvida. E os pesquisadores, aqueles que vão batendo de frente com a chamada ciência oficial, eles dizem o seguinte, que existia um planeta
entre Marte e Júpiter. Esse planeta, entre Marte e Júpiter, ele explodiu um tempo aí e ficou simplesmente os restolhos, talvez seja outra palavra, mas é o que me veio à mente aqui. Nós não temos nada aqui seguindo um cronograma correto de palavras. Então me veio a palavra restolhos, que hoje se chama de cinturão de asteroide. Cinturão de asteroide, que são fragmentos de um corpo que existia entre Marte e Júpiter. E possivelmente isso tenha ocorrido na passagem dessa estrela, se é realmente que ela passa por aí, ou se isso é um tipo de desinformação para as pessoas estarem procurando isso para ver outra coisa. Você fica procurando isso, você vai concentrar nisso, a mídia te leva para isso, a ciência não oficial te leva para isso, mas acontece outra realidade. Não sei até que ponto isso é verdade, mas segundo os agitadores, essa anã marrom, ela cobre uma área de 400 mil quilômetros no espaço. Então seria uma área muito grande e que, se realmente ela passar no sistema solar, vai desencadear um processo muito grande de terremotos, de maremotos, de desestabilização planetária. Isso não tem como negar. E o que me assusta, meus amados, é ver essas informações e a gente vê as coisas acontecendo, terremotos e mais terremotos. Terremoto sempre existiu, mas a grande quantidade que está acontecendo hoje está saindo fora do controle. Inclusive essa semana, domingo, não sei se vocês viram, 7,8 na Nova Zelândia, e depois novamente repetiu 5,8. Então a Nova Zelândia ela foi sacudida por 2 terremotos nesse final de semana. Nós estamos gravando esse vídeo aqui no dia 15 de novembro. Os irmãos, sobre terremotos, porque as pessoas dizem que terremotos é objetivo. E pela ciência diz que existe 1 milhão de terremotos por ano e aqui na Terra. Porém, em Lucas tem uma tradução que diz que haverá grandes terremotos. Então, o sinal da vinda de Cristo não é simplesmente um terremoto de 2 graus, de 3, de 4, mas grandes terremotos. Se nós formos fazer uma comparação, lá do ano 1º até 1900, ou seja, durante 19 séculos, houve aproximadamente 19 grandes terremotos no mundo. De 1900 a 1980, houve 20. Ou seja, em 80 anos do século XX, houve mais terremotos do que nos 19 séculos anteriores. E se nós pegarmos de 80 para cá, a cada ano que passa, o número de grandes terremotos está aumentando. E este ano, principalmente, junto com os grandes terremotos, há uma grande onda de erupções de vulcões. Então, que alguma coisa está acontecendo no globo, está acontecendo. Se é por causa do aquecimento global, se é por causa dessa suposta estrela que está se aproximando da Terra, ou de outra coisa que ainda não foi ventilada, uma coisa certa, está acontecendo algo de estranho no planeta Terra. E Cristo nos ensinou que quando nós vemos essas coisas, então nós temos que levantar os nossos olhos, porque a nossa redenção se aproxima. Algo está para acontecer na Terra, só que a gente não sabe quando, mas que já está acontecendo. O planeta está gemendo e está dando sinais. Os cientistas esperam um grande terremoto na área de São Francisco, lá nos Estados Unidos. Eles têm quase que convicção que vai acontecer, só não sabe quando. Então, é bom ficar bem apreensivo e prestar muita atenção sobre tudo aquilo que está ocorrendo nessa área de terremotos e vulcões na Terra. Então, antes de nos crucificar, faça uma pesquisa, veja se o que nós estamos falando aqui tem algum sentido, né, irmão Hélio? Com certeza.
Então, os cientistas, eles afirmam, meus amados, que essa estrela, ela vai afetar a Terra entre o ano 2011 a 2017, um período de 7 anos. Se isso realmente for acontecer, eu acho que isso vai muito mais além de 2017. Vai muito mais além de 2017. Então nós temos que tomar muito cuidado, sim, naquilo que nós estamos falando. Por outro lado, a gente tem as escrituras como a nossa regra de fé e prática. E quando a gente vai ler o Apocalipse, presbítero Ivanildo, você vai lembrar agora dessa passagem que fala de um terremoto de escala global. Quando o anjo estiver supostamente derramando as tais taças. Uma das taças vai provocar um terremoto de escala global. Aí a gente analisa, porque a linguagem ela é simbólica, não tem nenhum anjo pegando nenhum tipo de líquido, o irmão deve concordar comigo, e jogando sobre a terra. E João, ele não era um cientista, ele estava falando, ele estava fazendo o trabalho de um repórter, ele estava escrevendo aquilo que ele estava vendo. E ele viu que houve sim esse terremoto de escala global. O que desencadeou esse terremoto de escala global? É bom pensar o que isso aconteceu. Se você voltar um pouquinho antes, você vai ver no mar caindo uma coisa, como um grande monte ardendo, que vai desencadear assim, Noé, vai desencadear assim, furacões, maremotos, terremotos, tsunamis. João sabia o que era um tsunami? Esse tipo de linguagem, meu amado, não existia na época de João, não existia na época dos apóstolos. Esse tipo de linguagem é novo. Então nós temos que estar bastante atentos. Se é realmente um aquecimento global, que esses, eu não queria usar a palavra, mas esses caras que estão fazendo isso, eles parem de poluir, e cada ser humano venha contribuir para que a atmosfera seja preservada. Mas uma coisa é certa, se for a presença de um astro dentro do sistema solar, que é muito provável que seja também, nós temos corpos planetários viajando pelo sistema solar constantemente. E eu estava analisando, meus amados, nós vimos aí por volta de 2011, 2012, 2013, a presença de um cometa, um corpo planetário errante que eles chamavam de Elenin. Elenin foi um cometa, teve até aquele filme Impacto Profundo, que foi desencadeado nesse sistema, e algumas pessoas disseram que esse Elenin não era nada de cometa. Era sim a presença de um corpo muito maior do que um cometa, e que nós fomos salvos por forças desconhecidas. Que isso, ele estava realmente em colisão com a Terra, com o planeta, e forças desconhecidas, que não vamos relatar aqui no momento, desviaram o curso desse corpo que estava vindo em direção à Terra. O certo é, o aquecimento global, ele não é uma ficção, não é uma ilusão. O aquecimento global não é uma coisa que, não somos os primeiros a falar disso, inventaram o aquecimento global agora. Não, o aquecimento global, ele existe. Ele está aí, as pessoas estão sentindo na pele. E aí fica aquela dúvida, por que os maiores poluidores não param de poluir? Não param com isso, e fica aquela discussão. Tem alguma coisa por trás disso aí? Tem alguma coisa que nós não estamos sabendo, presidente? O irmão desce aí um comentário. Olha, meu amigo, como eu falei, há um interesse econômico, e é claro que as grandes potências mundiais, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, eles não têm interesse que outros países se desenvolvam e que dividam o bolo. Não tem interesse nisso. Tem um outro ponto que ninguém toca, mas até que ponto que as armas nucleares, que os testes nucleares, eles também não contribuíram para o descontrole da situação global. Até que ponto que testes secretos estão realizados, eles também não estão emitindo gases ou algum tipo de onda de radiação que
que tem feito com que os raios solares incidam sobre a Terra com uma maior potência. E eles não vão parar de poluir, os Estados Unidos não vai parar de poluir, porque ao interesse da indústria petrolífera, eles nunca vão querer, e aí entre os países árabes também, eles não vão querer que seja mudada a nossa matriz de petróleo para uma energia solar, uma energia de vento, não querem. Porque se a Terra parar de consumir petróleo, vai haver uma mudança econômica muito grande. Então eles não querem isso. E nós que não fazemos parte da elite, aquilo que é informado para o povo é o mínimo do mínimo. Muitas coisas estão lá no tal secreto e ninguém vai divulgar. Agora, o que me assusta quando se fala de aquecimento global vindo do lado da igreja é que, se nós somos servos de Deus, temos que defender o reino de Deus. E se Deus quem criou a natureza, por que nenhuma igreja evangélica se preocupa de ensinar para o povo que temos que preservar o que Deus criou? A igreja se preocupa com tantas coisas, mas não se preocupa com a poluição do ar, não se preocupa com a poluição da água, não se preocupa com a poluição sonora. Nenhum líder evangélico, eu nunca vi ele levantar uma bandeira e falar: gente, temos que defender as causas ecológicas. E quem é que defende as causas ecológicas? É o pessoal ligado ao budismo, o pessoal ligado ao Hare Krishna, o pessoal ligado a seitas espiritualistas, e a igreja evangélica, tanto a tradicional como a pentecostal, nunca. Eu nasci na igreja, tenho 46 anos, eu nunca ouvi uma pregação dizendo: irmãos, Deus colocou Adão para cuidar do jardim, para preservar o jardim. Então nós temos que preservar a natureza. Não. A igreja não tem nenhuma preocupação ecológica. A igreja também faz parte de um povo que está destruindo a terra. É por causa disso, essa é a força do capitalismo, né? A força do capitalismo, irmão, é que engloba as grandes nações, e eles não vão parar de poluir mesmo. Por quê? Porque se parar, isso afeta a indústria como um todo. Um americano, por exemplo, tem 4, 5 carros na garagem, ele não vai querer perder esse privilégio nunca, a não ser que ele seja forçado a perder. E isso, se não acontecer alguma catástrofe no planeta, não vai acontecer. Do mesmo jeito a igreja não está preocupada com isso, porque, querendo ou não, eu sou da igreja, eu nasci na igreja, mas eu não compactuo com essa ideia do capitalismo ser infiltrado dentro da igreja. Nós vamos voltar a discutir esse assunto. Mas voltando aqui a essa questão do aquecimento global, e nós estamos centrando aqui um papo se tem realmente estrelas se aproximando do corpo planetário. O sistema solar está bem movimentado, a gente sabe disso, e que corpos errantes estão constantemente circulando, não tem como nós negarmos isso aqui. Então esses cientistas, eles que são altamente qualificados, se realmente for uma estrela, diz que a aproximação dela, ou quando ela passar por baixo do Sol, veja bem, meu amado, ninguém está falando aqui que vai bater na Terra. Não estamos dizendo isso. Não é isso que estamos falando aqui. Mas é a força gravitacional que ela exercerá. Por exemplo, a força gravitacional do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, é tão imensa que consegue se segurar dentro da sua força gravitacional os planetas com suas estrelas. Com suas luas. Com suas luas, por exemplo, Júpiter tem 8 luas, ou mais, não sei, totalmente aqui. Tá? Então ele diz que vai provocar catástrofes no sistema solar, e isso vai afetar a humanidade como um todo. Agora veja bem, diz que tem erupções vulcânicas. O presidente falou aqui, o irmão falou aqui, que erupções vulcânicas estão acontecendo constantemente. E a grande quantidade de erupções, por exemplo, se tem vulcões hoje que podem destruir o planeta, que Deus nos guarde disso acontecer. Um vulcão tem condição de destruir um planeta.
inteiro, né? Tempestades solares, e isso está acontecendo todo dia. O Sol, ele está emitindo tempestades, raios ultravioletas, raios gamas constantemente, né? E radiações dos pulsos eletromagnéticos. A temperatura do núcleo da Terra, a tendência é aumentar, elevando o calor, e um calor amigo insuportável, destruindo a magnetosfera que envolve a Terra, que eu falei que é o cinturão que protege a Terra. A partir do momento, se houver uma inversão de polos, e dizem que o polo norte está caminhando, está viajando no sentido oposto do que ele deveria ocorrer, à medida. Por que a gente não vê isso? Nós não somos cientistas, eu não sou cientista, eu não entendo muito bem essas coisas, como também os irmãos que estão aqui, mas pelo que nós entendemos, um pouquinho, se o Polo Norte está aqui em cima e ele vai se deslocar nesse sentido, no sentido oeste ou no sentido leste, lá no sentido oeste, ele vai também deslocar o Polo Sul. O globo viaja como um todo, ele não viaja, vai deslocar só o Polo, não existe isso. Então, isso acaba provocando problemas aqui no planeta Terra, ok? Então nós estamos discutindo, meus amados, aqui a questão do aquecimento global. Nas suas investigações, se isso é real ou não, os cientistas descobriram também que a mudança de estabilidade da Terra começou na década de 40. Então, a partir de 1940, começou uma instabilidade no planeta. Essa questão, e as pesquisas mostraram que essa questão desse corpo planetário se deslocando, isso foi descoberto pelas agências espaciais, e o controle era dos Estados Unidos. Hoje não tem mais esse controle dos Estados Unidos, porque tem agência espacial em quase todos os países do mundo, né? Na década de 1980 descobriram que vinha um corpo se aproximando, mas estava muito distante, e ninguém deu a mínima importância, que é o que a gente quer despertar das pessoas. Isso, nós não podemos simplesmente ver as coisas acontecendo. Não, nós estamos ganhando dinheiro, nós estamos envolvidos, nós estamos bem, e nós vamos dar importância para isso. E quando todo mundo for apanhado de surpresa, não dá mais. Mudanças climáticas relativas, por exemplo, a aquecimento, congelamento, variações nos sistemas ecológicos, estão ocorrendo nos últimos 70 anos. E tem se intensificado, segundo o que ele diz, à medida que essa estrela se aproxima ou não. O importante é, as mudanças estão ocorrendo, não é isso, presbítero? Sim. E voltando um pouco ao assunto do terremoto, o irmão falou que a Bíblia diz que o terremoto que vai ter um alcance global. Poucas pessoas sabem que um dos maiores terremotos, ou talvez o maior terremoto que já houve na Terra, foi em 1755 e ficou conhecido como o terremoto de Lisboa. E ele aconteceu lá em Portugal. E o alcance dele foi tão grande que várias ilhas, já perto da África, eles sentiram aquele impacto. Então veja bem, se um terremoto que não foi da magnitude como o Apocalipse descreve, ele conseguiu atingir países da Europa, até ilhas perto da África. O que é que o futuro nos devemos? O que é que essas mudanças climáticas vão nos levar? Então, a natureza está em processo radical de mudança. A gente estamos aqui hoje na cidade de São Paulo, e quem conheceu São Paulo na década de 60, de 50, tem a música lá que era São Paulo da Garoa. Hoje não tem mais garoa em São Paulo. Quem chegou aqui na década de 70, lembra, São Paulo fazia frio, e você ligava a torneira de manhã e a água não saía, porque estava congelada. Hoje o frio que faz em São Paulo não é mais frio. Então essas mudanças estão acontecendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e as pessoas não estão se dando conta disso. Então nós temos que pesquisar o que é que está acontecendo, o que é que está mudando, por que o governo não joga tudo isso realmente para frente. Se o aquecimento global é uma realidade, se não é, porque o Donald Trump falou que aquecimento global não existe.
que isso é uma invenção dos chineses para atrapalhar a economia americana. Então, os poderosos estão jogando entre si e desinformando o povo que eles tratam como gado. Estão desinformando o povo. E nós não podemos ser simplesmente manada levada por aí. Temos uma mente que tem que raciocinar e descobrir o que é que está acontecendo, como eu posso me preparar para o que está acontecendo e como eu posso tentar mudar o ambiente onde eu vivo para retardar essas coisas que podem acontecer. É verdade. Isso, os Estados Unidos eles não têm nenhum tipo de preocupação em redução da emissão de carbono na atmosfera. Isso não vai acontecer de maneira nenhuma. Isso não vai acontecer. Por outro lado, meus amados, as pesquisas mostram que eles estão construindo os grandes bunkers pelo mundo, que seriam cidades subterrâneas, locais para esconder pessoas. O que é que essa elite globalista está esperando? E aí eu recorro às escrituras novamente, lá no Apocalipse, quando o apóstolo João ele diz: olha, eu vi pessoas se escondendo dentro de cavernas, e estava acontecendo alguma coisa de grande magnitude, e essas pessoas diziam: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque veio a sua ira, e quem é que vai subsistir a isso? Os grandes bunkers estão sendo cavados. Inclusive diz que aqui em São Paulo tem um grande bunker que é um dos maiores do mundo, preparado para 5.000 pessoas, cavado pela Igreja Universal. Até que ponto isso é verdade ou não, eu não sei. Uma coisa é certa: não vai ter bunker nenhum que vai proteger essas pessoas. Não tem como. Se alguma coisa está em curso, isso não vai mudar. Nós só temos que nos precaver. A saída, meu amado, é Deus. A saída é Jesus. Não tem outra saída. Enquanto a humanidade não reconhecer que existe um Criador, e que esse Criador, ele quer nos proteger a partir do momento que eu quero a sua proteção. Ninguém fique pensando que Deus vai proteger também aquele que não quer a proteção dele. Não existe saída para a humanidade a não ser Deus. Por mais que o homem faça, por mais que o homem construa, por mais que o homem desenvolva, a saída é Cristo. A saída é Cristo, a saída é Deus. Então, voltando a essa questão aqui do aquecimento global, as pesquisas do que os caras estão falando aí, é que o sistema ecológico ele vai entrar em colapso. Isso vai provocar fome, doenças, pandemias. E por quê? A temperatura do núcleo da Terra vai aumentar. As placas tectônicas possivelmente vão se deslocar. Isso já está acontecendo. A gente pode ter mais uma placa tectônica deslocando, não acontece nada. Isso só na cabeça de pessoas que não raciocinam um pouco, que não pensam um pouco. E a partir do momento que você tem uma questão voltada como um grande terremoto, você vai desencadear uma série de outras coisas. Nós brasileiros, nós temos o privilégio, e até quando isso vai acontecer, esse privilégio, eu não sei, de não experimentarmos uma coisa dessa. E que Deus nos guarde, de nós experimentarmos um terremoto de grande magnitude. Porque um terremoto ele vai desencadear um maremoto, um tsunami, ele vai desencadear problemas relacionados a doenças. O sistema de saúde não tem como atender, não vai dar conta. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. O que nós estamos discutindo aqui é coisa séria. Nós não estamos aqui brincando, nós não queremos amedrontar ninguém. Não é esse o propósito. É só dizendo às pessoas: se aproxime mais de Deus, chegue mais perto dele. E talvez a gente diga: mas chegar perto de Deus é através de um sistema religioso, igreja, onde as pessoas vão te pedir dinheiro. Não, nós não estamos falando disso aqui. Nós não estamos falando disso aqui. Eu sou da seguinte opinião:
religião, Deus não precisa de um centavo do meu, Deus não precisa de nada do que eu tenho, Deus é autossuficiente, eu é que sou dependente dele. Então, o que essas pessoas falam? Às vezes, meus amados, eles falam grandes coisas para ludibriar pessoas. O irmão concorda comigo? Sim. Deus realmente ele não precisa do dinheiro do homem. Deus não precisa fazer barganha. E se aproximar de Deus é diferente de se aproximar do movimento religioso. Existem muitas pessoas que são profundamente religiosas e estão completamente distantes de Deus. Se a gente pegar a história do Egito, uma das nações mais religiosas foi o Egito Antigo. Tinha vários deuses, vários rituais, eram amplamente religiosos, né? Porém, distantes do Deus verdadeiro. Há pessoas hoje no mundo religiosas, mais distantes de Deus, porque você pode ser religioso e não conhecer Deus verdadeiro, e você pode conhecer a Deus e não estar envolvido com nenhuma religião. Não que nós somos contra a igreja, pelo contrário, mas o que nós estamos dizendo é que você deve se aproximar de Deus e não de um movimento religioso A, B, C ou D. Deus não vem buscar nome de religião. Deus vem buscar pessoas que tenham o coração voltado e o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus procura. Isso é verdade, é o que nós estamos tentando demonstrar aqui nesse comentário. Apesar de estarmos falando dessa questão voltada para o aquecimento global, para a eminência da ocorrência de forças extraterrenas que não está dentro do campo da Terra, que a Terra possa controlar, que governos possam controlar. Não tem como um governo, por exemplo, controlar um tsunami, não tem como os governos controlar um terremoto, coisas dessa natureza. E a partir do momento que isso começa a acontecer, o que é que se diz? Se diz que afeta a economia como um todo. Tudo entra, é como se fosse um efeito dominó. Esse efeito dominó acaba desencadeando um processo que afeta todos os seres humanos e não tem como. Por exemplo, se nós falarmos aqui das erupções solares, as erupções solares, isso não tem como a gente discutir que não ocorre. Se nós tivermos uma erupção solar de grande magnitude, ela vai produzir um impulso eletromagnético, e se a magnetosfera, que é o cinturão que nos protege dessa erupção, não nos proteger como deveria ser protegido, todos os chips, segundo o que se diz, eles perderão a sua funcionalidade. E se um chip, hoje tudo é controlado por chip, tudo é controlado por chip, desde uma conta bancária a um míssil, a um satélite que está no espaço. Se isso entrar em colapso, isso vai afetar a economia e vai afetar as pessoas como um todo. Segundo o que se diz, até mesmo os automóveis fabricados a partir de 1970, telefones celulares, internet, elevadores, televisões, aquecimentos, satélites, ar-condicionados, bombas e qualquer coisa que usa chip. A partir de uma erupção solar, isso entra em colapso. Isso entra em colapso e isso acaba afetando. A gente voltaria, presidente, à idade da pedra. Sim. Se nós não temos condição de, se você ficar uma semana sem poder usar a tua conta bancária, você começa a ter problemas. O mundo não está preparado para isso. E se o mundo não está preparado para isso, nós estamos trazendo um alerta. Claro, aquilo que está em curso não é igreja, não é presidente, não tem como nós interferirmos. Por exemplo, o planeta Terra, ele tem os movimentos de rotação e translação. A sua translação de 365 dias, 24 horas, etc. Não tem como a gente impedir que ele passe ao seu
se realmente tiver algum corpo planetário viajando pelo sistema solar, nós não vamos ter como evitar. Ninguém consegue evitar. E se for um corpo planetário que diz que é muito maior do que a Terra, não tem como explodir, mesmo tendo tecnologia para isso hoje, não tem como o homem evitar isso. Não tem como o homem evitar. O ser humano, nós, o planeta Terra, não temos como desviar um corpo 4 vezes maior do que a Terra que venha viajando pelo sistema solar. O que nós temos que fazer é só pedir a proteção do Pai Eterno, é só pedir a proteção do Eterno, do Criador, daquele que tem a possibilidade de nos protegermos. Não é isso, presbítero? Assim, gostaria de fazer uma pergunta para o irmão. Se circula pela internet, em várias páginas, algumas fotos, várias fotos, que eles colocam 2 sóis ao mesmo tempo. E dizem que esse outro sol já é da possível estrela, né? Se aproxima, que alguns chamam de Herculópolis, né, da Nibiru. Se o irmão acha que isso realmente é uma prova que essa estrela já está visível, ou isso faz parte dessa desinformação generalizada que está ocorrendo na internet? Eu penso, presidente, comentando sobre isso, que isso é uma desinformação. É uma desinformação. Se nós já tivéssemos, por exemplo, como nós temos aqui no que nós estamos discutindo, um relatório que em 2012 essa estrela estaria próxima do Sol. Isso não é verdade, porque a gente não vê isso. Então, hoje, o pessoal, eu não sei se a linguagem certa seria essa, eles chamam de fake, é uma mentira, uma gravação, uma montagem para assustar pessoas e dizer, Nibiru já é visto, o Sol já é visto, o segundo Sol já está sendo visto. Eu acredito que não. Nós não temos a possibilidade, nem a olho nu, nem a telescópios, de estar vendo esse segundo Sol, essa estrela, já. Se realmente ela está vindo, eu acho que ainda não é o momento, ainda não chegou o momento das pessoas realmente verem. E os profetas, pessoas que se dizem isso aí, quando o meu medo chega nesse ponto, que quando isso acontecer, vai desencadear uma grande mortandade, porque as pessoas não estavam sabendo e serão apanhadas de surpresa, possivelmente por causa do deslocamento dela no sentido sul do planeta. Ela não está viajando de leste para oeste, mas ela está vindo de frente. Quando ela aparecer por detrás do Sol, não dê mais para se fazer nada. E aí, meus amados, vem a questão desses bunkers que estão sendo construídos pelas elites. Estados Unidos tem vários bunkers, no Canadá, até como eu mencionei, se aqui no Brasil, se é verdade ou não. A verdade é que nós brasileiros só estamos prontos para ser queimados, porque não tem como, a gente não tem como correr. Existe uma página na internet, que é um convite do mundo, que estão fazendo um apelo e tem pessoas que estão doando dinheiro para que seja construído alguns bancos aqui no Brasil, e quem estiver associado a esse grupo, que não é um grupo religioso, mas quem estiver associado a esse grupo vai ter direito de entrar. Então já tem essa campanha na internet, pessoas estão doando dinheiro aqui no Brasil. É verdade, isso está acontecendo. Então, meus amados, um acontecimento dessa magnitude, segundo o que se diz, levará à extinção de 50% da humanidade, mais ou menos. 50% da humanidade. Mas, se nós calcularmos que temos 7 bilhões de habitantes, 50% seria 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Mas se nós olharmos, presbítero, isso é bíblico. Se você for olhar as pragas do Apocalipse, você vai morrer um terço disso, morrer um terço disso. Grandes coisas, grandes catástrofes
sendo estrela, não sendo, vem por aí, está em curso, não tem como evitar. Nós não temos condição de dizer, faça isso, que se apegue com Deus. E por outro lado, se nós tivermos, por exemplo, um terremoto de escala global, esses bancos, eu não sei se eles vão resistir. Eu não tenho conhecimento para dizer aqui, eu sou bem franco nisso, se uma construção intraterrena tem condição de resistir um grande terremoto de magnitude global. Eu não tenho consciência para dizer aqui. Dependendo de como for feito, por exemplo, lá na Rússia, junto do metrô da Rússia, esses bunkers que foram feitos lá na Guerra Fria contra um possível bomba nuclear que foi enviado pelo americano. Então, essa tecnologia de fazer um bunker que resista a algo que venha de cima para baixo, eles têm. Agora, se esse bunker consegue aguentar algo que vem das profundezas da Terra para cima, é a dúvida, mas eu acredito que esse bunker feito pelas grandes potências, esse sim, eles têm uma tecnologia para aguentar. Agora, esse bunker feito com a ajuda de doações, eu não acredito que vai conseguir proteger ninguém, não. Eu vou fazer uma pergunta, professor. Voltando ao assunto do segundo sol da estrela, que é sabido, postado na internet, independente de montagem ou não, mas se não temos aparelho suficiente para perceber esse segundo sol, se nós não vimos ele ainda olhando também, realmente não se vê próximo do sol. Eu queria fazer a pergunta nesse sentido. Será que toda a informação que nós temos é só se nós temos em relação à aparelhagem, à tecnologia dos países mais desenvolvidos? Ou será que existe uma outra fonte de informação que vai além daquilo para os países desenvolvidos que nós não temos acesso, nós não sabemos? Porque, como a gente sabe, a informação e a desinformação é mantida por eles, da mesma forma, repassa uma e outra, porque de acordo com o interesse das grandes potências. A gente teria será que eles teriam uma outra fonte? Existe esse segundo sol? Quem que viu para dizer? Quem que viu para falar? Então, o que se diz... Eles sabem que nós não sabemos. O que se diz é que, por exemplo, as grandes potências, elas sabem de tudo isso. Isso, o que se diz, até que ponto, isso é chamado a teoria da conspiração, né, presidente? São os conspiradores. O que se diz é que eles têm conhecimento e, em virtude disso, é que eles estão construindo esses grandes bunkers. O que ocorre é, por exemplo, em décadas passadas, quem tinha o controle de tudo isso eram os Estados Unidos. Eles tinham controle porque a Agência Espacial, a NASA, é que observava tudo e que tinha esse tipo de controle. O que ocorre hoje é que esse controle não está mais com os americanos. Quem tinha informação no mundo, por exemplo, aqui no Brasil, é Globo. Hoje em dia a Globo não pode ficar pensando que ela tem informação, só ela tem informação, e se não deu na Globo não é verdade. Hoje você tem muitos outros veículos de comunicação que fora da mídia tradicional. Melhores, mais sérios até. Exatamente, fora da mídia tradicional. Então tem muitas pessoas, até mesmo pessoas, vamos dizer, amadores, que já observam esse deslocamento. Hoje você tem condição de fazer esse tipo de pesquisa usando o Google Earth, né, o Google Terra. Você consegue observar corpos, estrelas. Olha aí, que corpinho é esse? E as estrelas, elas não se deslocam de lugares assim. Então você faz uma pesquisa, você vê os corpos planetários em um determinado lugar, depois você faz a pesquisa e aparece um corpo planetário que não estava ali. O que é isso? Então as grandes potências, elas nunca vão divulgar isso através de uma mídia e de um cientista tido tradicional. Por quê? Isso vai desencadear um colapso social. Se nós soubermos, se o mundo saber que tem algo que vai acontecer e que vai provocar uma grande quantidade de mortandade, gera o caos. E é isso que os caras não querem que isso aconteça. Mas por outro lado, se realmente isso está para acontecer,
não tem como evitar. Então é melhor morrer sem saber ou morrer sabendo, ou se apegar com Deus ou não se apegar com Deus, né? Segundo o que se diz então aqui, por exemplo, as alterações dos polos, dos polos da Terra, polo norte e polo sul, se isso acontecer devido a deslocamento dos polos, provoca um aquecimento do núcleo da Terra e vai ocorrer um poderoso vento com 320 km por hora. Isso provoca grandes mudanças nos mares, nas correntes marítimas, tsunamis nunca vistos, cidades costeiras. E aí não precisa muito ter revelação, como nós estamos vendo na internet, pessoas profetizando, porque o Rio de Janeiro vai sumir. Muita bobagem está sendo falada por aí, muita coisa. Só que a gente tem que ficar com as orelhas bem atentas, porque a gente não sabe até que ponto é uma bobagem, ou é uma revelação, ou é uma profecia. A tendência é, cidades costeiras podem sim sumir, podem sim desaparecer, porque estão próximas de oceanos e de tsunamis, pode acontecer a qualquer momento. Se você olhar a Indonésia em 2005, provocando mais de 200 mil pessoas morrendo, e várias cidades foram atingidas por um grande tsunami, que não foi de um dos maiores. Não é verdade? Então, eu acredito que as grandes potências, sabendo disso, eles nunca vão divulgar. Nunca vão divulgar. Só vai ser divulgado isso aí quando não der mais, se realmente for acontecer. Não dá mais para evitar. Agora tem que falar. Por quê? Porque todo mundo está vendo. Agora, essa questão de segundo sol visível, pessoa filmando, eu acho que isso aí, eles chamam de fake. Fake é uma montagem, é uma mentira, é um engano. Como também surge aí, pessoas, eu vi as trombetas tocando em Israel, os não devem ter visto isso. Fake, montagem, mentira. Não tem trombeta, não vai tocar. Aquilo é uma linguagem figurada. Não é uma linguagem, você vai ouvir pom. Não, Jesus, eu estou chegando, não é isso. É outra coisa, é outra realidade. Então eu penso, irmão, que a informação dada pelos meios de comunicações, a mídia, a informação oficial, ela não vai ser divulgada. Só quando diz assim, não dá mais para evitar. Não tem mais como evitar, não dá, não tem jeito. Ou a gente divulga ou a gente divulga. Pastor, mas até as pessoas mais leigas lá fora, elas sabem que está para acontecer um grande acontecimento, elas não sabem o que, mas elas sabem que alguma coisa vai acontecer no mundo, elas sentem isso, se preocupam e perguntam, começam a fazer inquisições sobre isso e sabem que alguma coisa muito grandiosa está acontecendo, mas não sabem o que. Mas você começa a ver as pessoas totalmente, elas começam a se movimentar com perguntas e tudo mais, está sentindo alguma coisa estranha, está acontecendo alguma coisa muito grandiosa, muito forte, mas não tem noção do que. Mas você já começa a perceber uma inquietude. À medida da sua fala aí, presidente, eu queria que você comentasse sobre isso. Tem um ditado que diz assim: onde tem fumaça, tem fogo. Como o irmão vê essas notícias? Claro que se tem uma elite globalista, ela não vai se utilizar dos seus próprios meios para divulgar uma verdade. Ela vai utilizar de pessoas como nós para divulgar a desinformação, para que a pessoa não chegue na informação correta. Eu acredito que essa inquietude que o irmão ele menciona é uma provocação do Espírito de Deus, assim, na sua intenção primária, que é convencer o homem, como ele diz, do pecado, da justiça e do juízo. É uma ação do Espírito, está trabalhando na mente e no sentimento das pessoas, como que alertando: olha, sai do teu sono, sai da tua inércia, porque algo está para acontecer. Então, o Espírito de Deus,
Pode concluir, presidente. É que a gente está gravando aqui, ao mesmo tempo a gente tem que dar uma parada, irmãos. Mas nós estamos concluindo esse vídeo, essa primeira parte desse vídeo, nós vamos dar uma parada para tomar uma água, atender alguma coisa. O que o presbítero está falando é que as pessoas têm que se apegar mais com Deus. Então, independente do que está acontecendo ou do que vai acontecer, somente Deus é a salvação para a humanidade. Acredito que os irmãos que estão comigo aqui compartilham dessa mesma ideia. Amém, meus amados? Amém. Então nós concluímos essa parte aqui de aquecimento global, dessa questão de estrela, em nome de Cristo Jesus.